pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da Solver Studio. Aqui a gente comunica a sua ideia, mas também traz histórias de superação, histórias de milagres, né? E hoje a gente tem a felicidade, né, Larissa? Estamos aqui, eu e a Larissa. Larissa, minha digníssima esposa. Fez questão, né, Larissa, de estar neste episódio. Podcast, eu não poderia perder essa história de fé, superação, que a gente vai contar aqui hoje. É isso aí. E eu, antes de apresentá-la, eu falei, eu quero apresentar. Porque, né, Aline? Porque eu acho que é tão interessante quando a pessoa, ela escreve, né, um resumo de si mesmo. E eu queria apresentar o resumo exatamente como a Aline escreveu pra gente, que é bem assim. Aline Linardi, cristã, convertida aos 16 anos. Eu tô lendo, tá, gente? Porque é tão bonito que eu quero na íntegra, né? Cristã, convertida aos 16 anos, casada há 22 anos com o Cadu, mãe de 3 filhos, as gêmeas Letícia e Luísa, de 19 anos. Davi, de 11 anos, um menino especial, que tem paralisia cerebral por conta de um erro médico. Ele era gêmeos também. Sim. E vai vendo a história, gente. Artista plástica há 20 anos, né? Trabalha com pinturas artísticas em paredes há 15. E nossa irmã lá da igreja Vitória e Paz, né, Aline? Sim, que bonito, sim. Que bonito esse resumo, né? Como a pessoa se vê, né? Um resumo dela mesma. Então, Aline, queria que você mandasse um oi pro pessoal de casa lá, que aqui tem gente nos ouvindo, né? Pelos canais de streamings, tem o pessoal que nos assiste pelo YouTube, né? Inclusive, clique aí no sininho, se inscreva no canal, porque aqui a gente procura sempre trazer realmente histórias para poder impactar, para poder nos ensinar, né, Aline? Sim. Então fique à vontade para se apresentar. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Para contar um pouquinho da minha história, o que eu passei nesses últimos meses, o que Deus fez na minha vida, um grande milagre que eu vivi. E eu queria muito ter esse prazer de compartilhar com vocês essa história aqui, os pedaços dessa história. Eu tô feliz de estar aqui. Obrigada. A gente que está feliz, né, Larissa? Prazer ter você aqui. Obrigada, obrigada. E ó, você tem uma admiradora, viu? Do seu trabalho, né, Larissa? Sim. Que bom. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Que bom, isso é muito bom. Inclusive, quando a gente pegou o número do Cadu, né? Seu marido que tá aqui, ele tá ali, gente, por trás das câmeras com o Matheus, né? Sim, queremos agradecer. Tudo. Né? Todos os processos, tá junto. Isso que é o maridão. E 22 anos, né? É isso aí, né, 22. Cadu? Aí ele 22, passou o número... 30 anos juntos. Olha só. 22 de casados, mas que a gente se conhece. Eu conheci ele com 14 anos. Nossa. E aí nós estamos juntos até hoje. Ele me aguentando, passando os perrengues junto. E segurando a minha mão e nos soltou até hoje. Olha só. É bonito demais a história. Quando ele o pastor, né? A pastora passou o número do Cadu. Falei, Larissa, conversa lá para pegar o número da Aline e tal. Ela já tinha o seu número. Já tinha todos os contatos. Que bom, e assim, é muito gratificante pra gente poder te receber aqui, né? Você deu seu testemunho lindo lá na igreja. Eu não quis assistir porque eu queria, né, ouvir aqui de você a história. Que bom. É interessante, né? A gente sentir assim, que Deus faz daí perto da gente, né? Tipo, aonde a gente congrega, ter uma história assim tão linda, né? Mas antes da gente chegar nessa história, né? Eu e a Larissa que tá curioso, assim, quem que é a Aline? Como é que foi? Da onde veio? É de Poços mesmo, né? Como que é o seu início, a sua história? Primeiro eu queria agradecer pelo carinho, viu? Porque eu fui muito bem recebida aqui. Obrigada, tá? Então, eu me converti aos 16 anos. Na época eu já conheci meu marido. Tive uma vida normal, assim, lutas, né, coisas que acontecem no dia a dia, na vida de todo cristão. Às vezes a pessoa pensa, é cristão, mas não passa por lutas, né, mas a gente tem essa caminhada com Cristo, porque na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a gente teve um processo de crescimento, principalmente eu e meu marido juntos, durante todos esses anos. Então, nós passamos por várias situações em que Jesus nos sustentou, né? E tanto na perda de um filho que eu tive, que era gêmeo do Davi, por conta de um erro médico, eu fiquei 15 dias em trabalho de parto,
e o meu outro bebê veio a falecer e o Davi teve a paralisia cerebral. Então a Aline é marcada por várias histórias, Meu Deus. né, de superação, de resiliência e principalmente da força que Jesus me deu ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada. Então, assim, a minha história mesmo é uma história muito longa, que uma hora eu venho contar aqui toda a minha história, que foram de momentos muito bons, mas foram momentos difíceis também que eu passei. Então, eu sou uma serva de Jesus, uma serva de Deus, amo estudar a palavra de Deus, sempre vivi na presença do Senhor, servindo, orando, lendo a Bíblia, estudando muito a Bíblia. Tenho um prazer muito grande de estudar a Bíblia. E, mais uma vez, eu consegui vencer algo que foi, assim, talvez um dos maiores desafios que eu tive na minha vida. Olha só. E assim, a perda desse filho foi antes das suas 2 filhas? Ou foi depois? Foi depois. Foi depois. Com quantos anos você casou? Eu me casei com 22 anos. Depois de 3 anos, eu engravidei da Letícia e da Luísa. Tive uma gestação normal, tudo tranquilo. As meninas nasceram com bastante saúde. Um parto prematuro também, nasceram de 7 meses. Mas tudo tranquilo. Tudo foi bem, bem normal, assim. Depois, quando elas tinham mais ou menos uns 6 anos, Deus falou comigo, né? Eu não planejava mais ter filhos, né? Mas o Senhor falou comigo que eu teria um filho e que esse filho se chamaria Davi. Olha só, bonito. Então, eu guardei aquilo pra mim, né? Comentei com meu marido, guardei aquilo pra mim, mas, assim, esqueci, né? Guardei, esqueci, não planejava mais ter filhos, mas ficou aquilo no meu coração. Depois de um tempo, daí fui fazer o teste de farmácia, eu realmente estava grávida, e o Senhor falou no meu coração. São 2 meninos e um deles se chamará Davi. E aí eu falei com meu marido, né? E aí toda aquela festa, gravidez, fui procurar um médico, né? Uma médica para fazer o acompanhamento pré-natal. E eu falei para ela, falei desde a primeira consulta, eu falei assim, eu sei que são 2 meninos, são gêmeos e são 2 meninos. Aí ela ficou um pouco assustada, né? Falou, mas como que ela vai saber, né? Eu falei, eu tô sentindo, né? Daí a gente fez ultrassom e realmente, né? Quando eu já tava de 3 para 4 meses, eram 2 meninos, né? Eram gêmeos e 2 meninos. Aí tive acompanhamento pré-natal, tudo normal. Tive uma gestação tranquila, normal, até que com 8 meses eu entrei em trabalho de parto e fui pro hospital, ela tava viajando e o médico que tava no lugar dela, ele não fez exame de toque, ele só falou, ó, nós vamos segurar esses bebês aí até ela voltar de viagem. Meu Deus. E eu tava tendo as contrações de 5 em 5 minutos, todo aquele processo para trabalho de parto, sim. Só que eu não tinha dilatação. Então, ele me deu um remédio, que se chama inibina, e eu fiquei internada e eles ficaram segurando os bebês por 15 dias. Então, ela voltou de viagem, depois de uma semana, ela continuou me dando esse medicamento, eu já estava de 8 meses, né? Ela não quis, falou, vamos esperar chegar a 9 meses. E eles já tinham peso, estavam com mais de 3 quilos. O Davi estava com 3,1 kg e o Isaac estava com 2,850 kg. E aí falaram que era prematuro e tal. Aí a gente insistiu, nós falamos, doutora, as meninas nasceram de 7 meses e meio com 2 quilos, e a Luísa 2,1 kg e a Letícia com 1,800 kg. Então, mais ou menos, assim, 1 quilo a menos que os meninos, né? Mas ela falou, não, a gente não escolhe a hora que os nenéns vão nascer, então não tá na hora ainda, são prematuros, talvez não tenha vaga na UTI, e assim, nos amedrontou, sabe? Então, assim, a gente insistiu, mas ela não quis fazer e eles estavam em sofrimento fetal. Desde o dia que eu entrei em trabalho de parto, que foi no dia 3 de fevereiro, e eles só foram fazer o parto dia 18 de fevereiro. Meu Deus. Nisso, eu tava com 2 bebês na minha barriga enormes, eu passando muito mal, com as contrações ainda, mesmo tomando anibina, mesmo tomando os medicamentos que eles me passavam. E engrossou o colo do útero, então eu não tive a dilatação, não teve parto normal. E aí, quando eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, doutora, eu não tô sentindo os bebês mexerem. Aí ela disse, é normal, é porque eles não têm espaço e tal. E eu fui no consultório dela, eu apareci lá no consultório e falei pra ela, falei, alguma coisa tá errada, minha barriga tava gelada, eu tava sentindo muito mal.
E ela disse, não, você tá muito preocupada, vai embora pra casa, coloca a perna pra cima, descansa, fica tranquila, relaxa, porque daqui uma semana a gente tenta fazer o parto, vai dar tudo certo. E mãe sente, né? E mãe sente. Só que já tinha um bebê morto na minha barriga, quando eu fui no consultório. Ela não ouviu o coraçãozinho, e ela disse que era porque eles estavam grandes, não tinha posição, e eu não sei, ela se enrolou, me enrolou, e aí ficou por isso mesmo. Quando foi no outro dia, eu mandei mensagem de novo. Falei, doutora, alguma coisa tá errada. Eu tô sentindo muito mal, e eu quero que você me veja. Eu vou pro hospital e você vai lá me examinar. E eu tenho todas as mensagens até hoje que eu falei com ela. E ela... Aí eu fui pro hospital, né? Isso eu mandei mensagem pra ela de manhã. Aí ela me mandou pro hospital às 7h30 da noite, numa terça-feira, no dia 18 de fevereiro, quando o Davi nasceu. E aí eu cheguei no hospital, ela não escutou o coraçãozinho de novo de um. E aí ela falou, vamos fazer teu parto agora, né? Falei, ai meu Deus, demorou, né? Até que enfim resolveu. Tá bem. E aí quando ela foi fazer o parto, o Isaac já tinha morrido dentro da minha barriga. E ele já fazia um dia que estava morto. Provavelmente por conta de eu ter ido no consultório dela e por conta de já ter mecônio na bolsa. E o mecônio já tinha até dissolvido. E não tinha nem líquido amniótico mais na bolsa, né? Nossa. E o Davi já nasceu, assim, com anemia profunda, com asepse, já nasceu, assim, parado e foi direto pra UTI. Meu Deus. Aí, chegando na UTI, o médico falei, olha, né, eu tava ainda internada e quando eu vi que os bebês na hora do parto não choraram, eu pensei, alguma coisa tá errada. Olha só. Aí sumiu todo mundo da sala, eu fiquei sozinha lá, uma enfermeira, né, terminando, não sei se ela tava costurando uma cesárea, o que ela tava fazendo. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Porque meu marido tinha assistido o parto e ele também sumiu, todo mundo sumiu. Aí ela falou, a doutora vai vir conversar com você. Na hora que ela falou, a doutora vai vir conversar com você, eu falei, alguma coisa deu errado, né? E ela voltou e falou pra mim, olha, teu primeiro bebê não nasceu bonzinho, não. Aí eu falei, doutora, mas ele morreu? Ela falou, ele morreu. Eu falei, se você tivesse feito parto quando eu pedi, ele não teria morrido. Nossa. Aí ela já me deu ela fez um sinal para anestesista, ele já me deu uma sedação. E ali eu já apaguei. Aí quando eu acordei de madrugada, já tinha muita gente no meu quarto ali. Não sei como que tantas pessoas conseguiram entrar ali no hospital. E aí tinha um pessoal da igreja que eu frequentava na época. Tinha muita gente ali, todo mundo chorando, orando ali por mim. Eu tava dopada, então eu não tava assim entendendo muito o que estava acontecendo. E meu marido também bem triste, chateado, e o Davi tava já na UTI. E quando ele chegou na UTI, o chefe da UTI neonatal da Santa Casa falou, olha, teu filho é como se tivesse passado uma carreta em cima dele. Ele não vai sobreviver. Então, o Davi também é uma história de milagre. Nós dois somos 2 milagres, né? E como que foi para vocês lidar com esse diagnóstico do Davi? Foi muito difícil. Porque, assim, perder um filho não tem nome. Mesmo assim, falar, mas foi um bebê e tal. Mas eu já sou mãe, eu já era mãe da Letícia e da Luísa. A gente já conhece todos os sentimentos de uma mãe, as experiências da maternidade. Então, assim, foi muito difícil. Desde o positivo, né? Sim. Você já é mãe daquele bebê. Sim, desde o positivo, desde quando Deus falou comigo que eram 2 meninos, mas Deus me falou o nome de um só. Olha só, gente. Então, Deus já tinha um propósito. É de arrepiar. Deus já tinha um propósito. E quando o Davi estava na UTI, ele teve tantas complicações, meningite, hepatite, infecção generalizada, os rins dele não funcionavam, sepsis, ele teve muita coisa, né? E os médicos falaram que ele não ia sair de lá. E ele ficou 21 dias internado na UTI. E a gente orou muito, a nossa igreja orou muito, assim, então por isso que eu creio muito no poder da oração. Porque a oração salvou o Davi, a oração me salvou. Então a oração do justo tem muito poder, né? E aí a oração fez com que o Davi ressuscitasse. Porque ele era um bebê, assim, praticamente morto. Ele estava sedado, ele tomava muitos remédios fortes e a médica falava para mim, olha, quando eu ia visitar ele, que eu ia, os 3 horários de visita da UTI eu tava lá, né? Meu marido também, a gente tava lá para ver o Davi. E eu colocava a mão, né? Ele tava dentro da incubadora, eu colocava a mão e orava e profetizava vida. Eu tinha muita fé que ele ia viver, porque eu falei, Senhor, eu já perdi um filho. Agora, né, eu não aceito perder o outro. E aí elas falavam assim, se ele sobreviver, ele vai ficar com muitas sequelas. Eu falei para Deus, falei assim, Senhor, eu me comprometo a cuidar do Davi.
independente se ele ficar com sequelas. Eu aceito ele do jeito que ele ficar. Eu só não aceito perder meu filho. Porque a dor de perder um já era, assim, imensa. Agora, imagina a dor de perder dois. Meu Deus. Porque a alegria de ter gêmeos é dobrada, o trabalho é dobrado. Mas a tristeza também é em dobro, né? certeza. Então, eu não imaginava perder o Davi. Então, assim, foi muito difícil. Mas aí, com toda essa oração, com todo esse clamor, o Davi saiu da UTI, ficou realmente com sequelas. E a gente foi descobrindo isso ao longo do tempo. Porque você tem fé, você fala, não, vai dar tudo certo, não vai ficar com sequela, vai ficar tudo bem. Né? Mesmo que eu tenha feito esse compromisso com Deus. Mas, assim, no decorrer dos meses, a gente via que o Davi não sentava, que o Davi tinha dificuldade para mamar. Então, foi todo um processo, assim, que a gente começou a perceber o atraso dele. E era um atraso significativo, Entendi. né? Então, a gente procurou médicos aqui em Poços que não conseguiam definir o diagnóstico do Davi. E nós fomos para fora, fomos fazer exames em Ribeirão. E aí os médicos falaram, olha, teu filho tem uma paralisia cerebral grave. Aí eu procurei um médico em São Paulo. Gente, eu acho que esse foi um dos piores dias da minha vida também. Porque ainda sempre tem um pedacinho, uma pontinha de esperança, né? Vai ficar tudo bem. E ele é o chefe da Santa Casa, ele é neuropediatra, chefe da Santa Casa lá em São Paulo. Dr. Fernando Arita, um japonês, assim, ele é um médico bem competente, Inteligente. bem conhecido, bem inteligente. E aí ele me chamou e falou, olha mãe, o teu filho é um dos casos mais graves que eu já vi. Meu Deus. Gente, Que meu chão notícia. abriu. Porque ele falou, olha, teu filho não vai andar, teu filho não vai falar. Teu filho vai precisar de muitos cuidados. Ele vai ficar em estado vegetativo. Ele vai precisar de ficar hospitalizado em casa, de aparelhos. Ele vai ter que alimentar por sonda. Ele vai ter muitas dificuldades ao longo da vida. É como se fosse um passarinho. Você vai lá, cuida, trata, assim, um pouquinho, né? E vai ser assim. Eu fiquei muito triste dele ter feito essa comparação. Porque eu falei, poxa, é meu filho. É minha vida, né? E eu fiquei assim, acabada, porque eu falei, poxa, esse médico, né, ele vê tantas crianças, são tantos pacientes que vêm aqui, e ele falar que o meu filho é um dos casos mais graves que ele já viu. Então, assim, é algo muito pesado pra gente poder ouvir, né? Com certeza. Mas, assim, como em tudo na minha vida, Deus me sustentou. Deus me fortaleceu, Deus colocou muita paz no meu coração. Porque eu sempre confiei muito em Deus e no que Ele é poderoso para fazer. Então, eu entreguei, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu fiz um voto, eu fiz uma aliança com Deus que eu ia cuidar do Davi. Eu vou cuidar. É difícil a gente ouvir isso, é muito difícil, mas eu tô pronta, né? Eu sei que eu fiquei acabada aquele dia, a gente voltou, fiquei triste, chorei tudo. Mas aí, né, os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos deles são mais altos que os nossos, né? E aí a gente foi seguindo a nossa vida, e o Davi foi melhorando em muitas coisas, ele continua com a paralisia cerebral, é um grau 5, é um grau mais... é o último grau que tem da paralisia cerebral, ele é uma criança totalmente dependente, ele é cadeirante, ele não alimenta por sonda, graças a Deus, ele alimenta pela boca, mas assim, tudo pastoso, ele faz fisioterapia, terapia ocupacional, tem todo um cuidado com ele, né, tem toda uma demanda, né, na verdade, ele é o que faltava na nossa casa, então às vezes, se fosse pra gente escolher uma criança especial, a gente não escolheria, ninguém escolheria, mas hoje, vivendo tudo que a gente viveu com o Davi, eu escolheria ele de novo, do jeito que ele é, do jeitinho que ele é, eu não mudaria nada. E em todo esse momento que você viveu com o Davi, ali desde o começo da gestação, né, até hoje, qual que foi, assim, o momento que você mais sentiu a presença de Deus? Que você falou assim, Deus, nesse momento, Deus estava ali comigo, foi o momento que eu mais senti a presença dele, nessa jornada tua com o Davi até hoje. Olha, em praticamente todos os momentos eu sinto que Deus está comigo, porque o Davi, ele era para estar muito pior do que tá. Então, quando a gente leva ele nos médicos e leva os exames e leva a ressonância do cérebro, porque ele só tem um pedacinho de cérebro.
por conta da falta de oxigenação, do sofrimento fetal, trouxe, assim, uma lesão muito grande para o cérebro dele. Então, ele só tem um pedacinho de cérebro. Mas com esse pedacinho, a parte cognitiva dele é muito boa, ele entende tudo, ele assiste desenho, ele reconhece todo mundo, ele pede as coisas do jeito dele, ele brinca com a gente, interage. Então, eu vejo que isso é um grande milagre, porque os médicos olham os exames do Davi e olham para ele e falam, esse exame não é dessa criança. Esses exames não são desse menino. Então, ele tá muito melhor do que os exames mostram. Então, assim, nos dias mais difíceis, nos dias de UTI, eu sentia Deus comigo o tempo todo. Jesus estava lá segurando minha mão. Porque é uma sensação tão horrível você ter que entrar na UTI, teu bebê tá lá, você não sabe se ele vai sobreviver. Mãe de UTI, deixar o bebê lá. você vai embora para casa. Porque quando eu fui pro hospital com 2 bebês na barriga, e eu voltei para casa de braço vazio. Então, assim, isso já é muito difícil, porque eu fui embora sem nada, né? E depois a gente teve que desmanchar o quartinho, tirar o bercinho do Isaac, tirar as roupinhas dele, desfazer das coisinhas dele. Então, era um sonho que foi quebrado, né? Foi um sonho quebrado. Toda aquela expectativa, né? Então, assim, é bem frustrante a gente viver isso. Mas quando o Davi estava na UTI, era muito difícil, porque eu tinha muito medo de perder ele. Muito medo. E durante vários momentos da vida do Davi, eu tive muito medo de perder ele. Quando ele tinha crises convulsivas, quando ele era pequenininho, hoje ele tá com 11 anos, ele devia ter uns 3, 4 aninhos, ele chegou a ter 30 crises convulsivas num dia. Meu Deus, Aline. Pesado. Então, assim, era difícil controlar as crises. Ele tinha muitos engasgos, ele teve broncoaspiração, então a gente já chegou a correr para o hospital com o Davi desfalecido, com essa broncoaspiração. Então, assim, esses momentos eu falo, gente, eu olho para trás e falo, Deus me segurou no colo, Deus me deu forças, Deus me sustentou, Deus me capacitou a cuidar do Davi, e Deus cuida do Davi. O tempo todo, Deus está cuidando dele, porque ele é um menino saudável, é um menino esperto, ele não dá trabalho. Então, assim, eu vejo tudo isso, apesar de ser difícil a gente ter uma criança, né, uma criança especial, uma criança com paralisia cerebral, ou qualquer tipo de outra condição, uma criança atípica, Deus sustenta. Deus nos sustenta. E é no detalhe que você vê Deus, né, que você falou. Você que tá com ele todo dia ali, convivendo, às vezes é um sorriso diferente, é uma reação diferente, Sim, no detalhe ali, penso eu que você deve vibrar ali por dentro, né? Deve ser uma alegria. É uma pureza muito grande. A criança, nessa condição como Davi, eles carregam a essência de Deus. Então, eles têm uma pureza muito grande. Não tem uma maldade, não tem pecado. Não tem maldade nenhuma, né? Então, assim, é muito bom estar do lado de uma criança assim. Então, assim, na nossa casa, ele é o maior tesouro que a gente tem, né? Ele é a alegria da casa. E uma coisa que eu fiquei aqui curioso, Aline, e nesse processo todo, tal, o seu esposo deve trabalhar fora, sim, né? Sim. Como é que era? Só as meninas mais velhas te ajudavam? Você, os seus pais, né? Como que foi esse processo? Ou você sozinha mesmo para fazer, né, todo o cuidado dele? Com o Davi? E sua vida profissional também, né? Como é que foi essa organização? Porque é fantástico entender essa organização. Porque assim, a gente ainda tem tanta coisa ainda para falar aqui, né? E assim, eu já fico imaginando como que foi essa organização, né? Mãe, mulher. Sim, é difícil. Já mãe do menino especial, mas mãe de 2 também, né? Sim, adolescente, né? O trabalho, que eu sei que é sua paixão, já a gente vai falar um pouco. Uhum. Como é que foi? Quem que esteve junto com você ali, te auxiliando, te ajudando? Deus. Porque quando o Davi nasceu, a Letícia e a Luísa tinham 8 anos. Muito novinho, né? Elas eram pequenas, e assim, meu marido trabalhando, me ajudando com o Davi do jeito que dava. Mas, assim, a demanda maior ficou comigo, porque eu tinha as 2 meninas, né? Meu marido sempre me ajudou muito. Então, ele dividia o tempo comigo, principalmente com as meninas. Então, às vezes, as meninas acabavam ficando mais por conta dele. Levar no colégio, buscar no colégio, as atividades que elas tinham, médico, exame, tudo ele levava, dentista, essas coisas, assim, e ele ficava com essa parte, né? Reunião de escola, ele ia em todas as reuniões escolares nessa época, quando o Davi era pequenininho. Também. E o Davi... Eu acabei ficando mais com, né, o cuidado do Davi por conta das terapias, porque quando ele era menorzinho, hoje eu diminuo bastante, mas até uns 5 anos ele tinha fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, ele tinha atividade todo dia.
Davi tinha, assim, de segunda a sexta. É. Na época ele ia na CD, então ele tinha de segunda a sexta as terapias que ele tinha que fazer, o acompanhamento que ele tinha que fazer, então eu ficava por conta. Parei de trabalhar, fiquei tempo integral com o Davi, cuidando da minha casa, cuidando das meninas. Foi desgastante? Muito desgastante, mas mais uma vez Deus estava ali me sustentando, porque eu olho para trás e falo, poxa, eu dei conta, né? Dei conta de cuidar do Davi, da rotina dele. A minha mãe mudou, né? Ela não morava aqui, ela mudou pra cá, me ajudando. Então, assim, minha mãe me ajudou muito também. Mas foi assim, foi a gente se virando como família e assim, Deus mesmo encorajando, sustentando, fortalecendo, multiplicando nosso tempo, né? Então, foi esse processo. E nesse tempo, então, você era da igreja quadrangular, você comentou, né? Sim, fiquei 15 anos na quadrangular. E como que foi a importância, assim, da igreja, assim? A igreja também teve presente, porque eu vejo ali na Vitória e Paz, né? Foi um apoio maravilhoso, né, Aline? Sim, sim. A gente vai chegar lá nessa parte, mas você teve também esse apoio congregacional? Muito, muito. Deus sempre levantou pessoas maravilhosas, maravilhosas na minha vida inteira para me ajudar em muitas coisas. Então, assim, eu fui muito bem assistida ali na igreja quadrangular. Na época eu ia na terceira igreja. Então, os pastores, meus amigos, assim, foi uma família. Eles me ajudaram, eles não me deixavam sozinha. Eles estenderam a mão, assim, orando sempre, estavam lá em casa. E, assim, foi uma família que eu tive nessa época também, que me ajudou muito nessa fase do Davi. Porque foi uma fase que eu tive uma depressão pós-parto, por conta de tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Então, assim, tem muito mais detalhes dessa história do Davi, que uma hora eu venho, assim, só para contar a história dele, porque foram muitas... foi um momento de muitas dificuldades, mas de muitos milagres também que a gente viveu com o Davi. Muitos milagres mesmo, que o Senhor trouxe cura de muitas coisas na vida dele, né? Mas todo mundo estava ali junto orando. Então, assim, nesse momento que o Davi estava na UTI, por exemplo, os irmãos da igreja, eles estavam lá fora na Santa Casa, e a médica tinha falado para mim um dia antes. Falou, ó, a gente tirou a sedação do Davi, e o Davi, talvez ele acorde, mas talvez ele não acorde nunca mais. Porque ele fazia 3 dias, ele não estava acordando. Então, eles se levantaram, foram para a Santa Casa ali em volta, começaram a dar voltas na Santa Casa ali orando. Orando e declarando vida sobre o Davi, declarando vida. E aí eu tava junto, meu marido estava junto ali, eu fiquei ali fora esperando o horário de entrar ali para visitar o Davi. Quando eu entrei ali na UTI, na portinha ali da UTI, a gente tem que colocar todos aqueles apetrechos, né? O vental, Sim, lavar as mãos, higienizar, botar a luva, aquela coisa toda, né? Eu olhei assim, eu não vi o Davi. Gente, minhas pernas ficaram muito moles. E assim, eu passei muito mal, porque eu falei, meu filho morreu. Porque assim, mãe de UTI é uma mãe assim que já fica traumatizada, apreensiva e assim, você participa e vê muitas intercorrências acontecendo ali durante esse tempo que teu filho tá lá também. Então, durante o tempo que o Davi tava lá, eu vi crianças falecerem, pai e mãe chorarem. Eu e meu marido, a gente chegou a orar por pais ali que estavam chorando por conta do filho que tinha falecido. Às vezes a gente tinha que sair correndo de dentro da UTI neonatal, porque as crianças tinham alguma complicação, alguma parada. Então, assim, é um ambiente bem intenso, né? Eu falei, deve ter tido alguma intercorrência, o meu filho morreu. E ali eu não consegui enxergar mais nada. E a doutora, na época, chegou pra mim, que tinha falado pra mim que o Davi talvez não acordaria nunca mais. Ela falou, olha, teu filho me surpreendeu. Olha só. E nisso, eu vi os lábios dela mexendo, eu olhava pra ela, mas eu não entendia nada do que ela tava falando, a minha cabeça tava longe, assim, tava pensando um monte de coisa. Falava, ele morreu. E aí ela falou, olha, ele acordou. E ela falou assim, o que fez isso foi o que teu marido me falou, que Deus era poderoso para tirar o Davi daqui com vida. Então a fé de vocês é muito grande. Nossa. E o Davi tá vivo. E ele tava já no bercinho, fora da incubadora, no bercinho, não tava mais entubado, já tava assim, aquele bebezinho assim, né, como se tivesse assim, nunca tivesse tido nada. Meu Deus. Então assim, foi oração, né, então eles me sustentaram em muitas coisas, eu sou muito grata a eles, e até agora mesmo, quando eu precisei também, eles foram presentes, assim, então assim, eu sempre tive essas pessoas, esses irmãos muito queridos, que eu amo muito, que eu fiz
muitas amizades que duram. Então, assim, agora que eu vejo, que eu vivi, como esses amigos são preciosos. E a importância da igreja na vida da pessoa, né? Sim, Porque às vezes sim. tem pessoa que acredita em Deus, tudo mais, mas não congrega, né? Sim. E como é importante, né, nesse Muito, momento, você ter o muito apoio, né? importante. Com as suas meninas, o seu marido e tudo mais, né? Sim. Que, aliás, maridão, hein? Que maridão. Que maridão, hein? Glória a Deus pela vida dele. E É uma assim, bênção na minha vida. pra gente continuar aqui, eu queria, assim, eu acho que é importante para as mães que nos assistem, as mães, né? Sim. Esse erro médico que aconteceu, né? Que orientação, que dica você pode dar para essa mãe cuidar para que isso, para que elas tenham essa precaução, né? Para que não aconteça, né? Que dica que você tem para essas mães? Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, depois de tantas experiências, tantas coisas que eu passei, eu vejo que eu deveria ter procurado uma outra opinião, um outro médico, ter corrido atrás, ter insistido mais. Às vezes a gente fica com medo de insistir e depois acontece alguma coisa e a gente se sente culpado. Mas eu acho assim que diante, se você tá pedindo pro médico, tira, e o médico fica insistindo, não tá na hora, procura uma segunda opinião, procura um outro médico, corra atrás, seja bem informada com tudo. Porque a gente, na Bíblia fala, porque o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, muitas vezes a gente perece por falta de entendimento das coisas. Então, assim, eu era mais nova, eu não me importava de ficar atenta a respeito das coisas que estavam acontecendo, né? Então, assim, eu era muito leiga nesse assunto. Então, eu poderia ter tido mais informação. Tá na hora mesmo, né, de nascer. Tô com contração de 5 minutos e os nenéns estão grandes, então eu vou procurar um outro médico, vou falar, faz o parto, né? Eu acho assim, a informação. A pessoa sempre tem que tá bem informada. 1, 2, 3 opiniões. Sim, correr atrás. Mas assim, eu penso o seguinte, as coisas, elas acontecem independente, porque tem criança que às vezes nasce no ônibus, a criança nasce num táxi, a criança nasce de qualquer jeito. Acontece de tudo. Né? Hoje. Minhas filhas estourou a bolsa, já nasceu rapidinho e pronto. Então, assim, tem coisas que tem que acontecer na nossa vida. E aí ninguém pode impedir o agir de Deus. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, foi um erro médico? Foi um erro médico. Foi grave? Foi grave. Tive consequências? Tive. Mas Deus falou pra mim, você vai ter um filho que vai se chamar Davi. Então, Davi já estava nos planos de Deus. Sim. Deus já tinha um propósito. Deus já sabia que o Davi viria como ele veio. Com paralisia cerebral, com toda essa condição dele. Deus já sabia. Nada é surpresa para Deus. E assim, Deus tem um propósito na vida de cada um. Porque na Bíblia fala o quê? Né? Antes quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, né? Lá no Salmo 139. Fala que o Senhor já conhecia, né? Quando a gente era uma substância informe ainda. E todos os nossos dias estão escritos no livro dele, ainda que nenhum deles existisse. Então, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então, ele é pego de surpresa. Sim. Nossa, poxa, errou, deu um deslize aqui. Não. Então, isso me fez enxergar também toda essa situação, porque eu fiquei com muita mágoa da médica. Você ficou? Fiquei, porque foi comprovado o erro médico, foi feita uma investigação, teve todo um processo, um comitê, então tiveram várias coisas ali, por conta de não ter nenhum atestado de óbito do meu filho, como se ele não tivesse existido, do Isaac. E quando o Davi nasceu, ela falou pro meu marido, tem que enterrar o bebê rapidinho, né? Porque não pode ficar aqui. E aí meu marido falou, não, eu quero uma autópsia. Ela falou, a gente não faz autópsia em bebês. Então, assim, isso já foi uma coisa para tirar a culpa dela. Então, aí depois a Secretaria de Saúde queria saber, cadê esse bebê? Por que não tem um testado de óbito? Por que não tem uma autópsia? Né? Cadê? O que aconteceu? Então, aí foi todo um reboliço. E aí foi feita uma investigação. E a gente teve acesso ao resultado. E aí foi comprovado o erro médico. Foi uma negligência médica. Porque era um óbito evitável. Eu tive uma gravidez tranquila, os bebês normais, muita saúde. Não tive nenhum problema durante a gestação. Eles não tinham nenhum problema congênito. E aí eu fiquei com muita mágoa. Aí sim, eu acho que nesse momento eu deixei de ser cristã. Porque eu fiquei com muita mágoa. E pra curar isso dentro? Porque faz alguma coisa pra gente. A gente aguenta, né? A gente suporta, a gente leva. Mas faz alguma coisa pros nossos filhos. Isso pesa demais. Pesa muito na nossa alma. E aquilo pesou na minha alma. Então, eu fiquei com muita mágoa. Muita mágoa.
muito ressentimento, muita raiva, muito ódio. Eu queria o meu bebê de volta e não tinha como. E o Davi, né, a gente descobrindo todas aquelas sequelas. Então, assim, eu entrei, assim, num colapso emocional. Deus. Eu imagino. E aí, depois, quando o Davi tinha 1 ano e meio, mais ou menos, Deus falou comigo de novo, né? Deus, né, ele fala com a gente, fala na palavra, ele fala, o Espírito Santo fala com a gente. Então, é por isso que a gente está tão próximo de Deus. Quanto mais próximo a gente está de Deus, do Espírito Santo, mais a gente é sensível à voz dele. Sim. E Deus, muitas vezes, ele quer nos corrigir muitas coisas, né? E Deus falou comigo numa madrugada, eu tava dormindo, de repente eu acordei, o Espírito Santo falou comigo, né? Eu moro no sobrado, o Espírito Santo falou comigo, né? Sempre eu descia na sala para orar, sempre, a vida inteira. E aí o Espírito Santo falou para mim, para eu descer, que o Senhor queria falar comigo. E aí eu desci, né? Ajoelhei na sala, falei, Senhor, eu tô aqui. O que o Senhor quer falar comigo, né? E Deus falou comigo. Falou assim, olha, filha, chegou a hora de perdoar. Liberar o perdão. Sim. Gente, eu fiquei muito mal. É muito difícil, né? Eu fiquei muito mal, porque eu fiquei com raiva de Deus. Liberar o perdão É muito difícil. É muito difícil, porque eu tinha razão, eu tinha perdido um filho, eu tinha um filho que ficou com uma sequela muito grave, e foi um erro médico. Então, eu fiquei muito chateada com Deus, muito, porque aí eu falei, Senhor, o Senhor tá do lado. E assim, foi uma das experiências, né, mais fortes que eu tive com Deus. Porque eu ali tive meio que um debate com Deus ali, acho que como Jó teve, né? Quando Jó questionou a Deus Sim. por tantas coisas e depois, acho que foram 34 perguntas que Jó fez para Deus, mas Deus fez uma retórica para Jó, acho que mais de 70. Então ali eu quis fazer isso que Jó fez, né? Fazer um questionamento ali com Deus, mas Deus me fez muitas retóricas ali. E eu falei, Senhor, o Senhor tá do lado dela também, né? O Senhor tá do lado, olha o que ela fez comigo. E eu fiquei muito chateada com Deus, muito triste. Eu ali chorei naquele tapete ali no chão da minha sala. Falei, Senhor, ela errou, ela tirou a vida de um filho meu, ela deixou Davi com sequelas. Eu não sou capaz de perdoar ela, eu não posso fazer isso, jamais eu vou perdoar. E aí Deus falou comigo, falou, não, que isso era por mim, que eu tinha que perdoar, eu tinha que liberar o perdão. Que tudo aconteceu porque foi com a permissão dele, não que ele tivesse orquestrado tudo isso, mas que foi com a permissão, porque nada acontece sem a permissão dele. É ele quem dá a vida, é ele que tira a vida, né? E aí Deus ali falou muitas coisas comigo, né, que aqui não dá para entrar em detalhes, mas aí eu comecei a entender o amor de Deus, a misericórdia dele, porque ela é filha dele também, assim como eu sou, e ela não é menos digna da misericórdia dele do que eu, né? Meu Jesus Deus. veio para salvar Forte. ela e para me salvar também. Forte. E por mais que eu tenha sofrido, né, como cristã, como filha de Deus, para eu ser liberta daquela depressão, daquele colapso emocional, eu teria que perdoar. Então seria uma das coisas mais difíceis que eu teria que fazer na minha vida. Perdoar uma mulher que matou meu filho, né? Foi uma negligência médica muito grave. Então, assim, foi uma luta, foi uma batalha espiritual muito grande, o Espírito Santo falando comigo, e eu fiquei uma semana de cama. Eu fiquei uma semana que eu não conseguia levantar da cama. Naquela luta interna e falando com Deus ali, Deus me dando palavras a respeito, né, do perdão e várias passagens na Bíblia a respeito do perdão. E ali Deus me mostrando e Deus me encorajando, e eu falei, Senhor, eu não consigo. Ele falou assim, olha, você não precisa fazer isso sozinha, por isso que eu tô aqui. É eu que te capacito, é eu que te dou o perdão. Então aí eu tomei a decisão, depois de uma semana brigando muito com Deus, muito triste, muito chateada, que eu não queria fazer aquilo, mas eu precisava fazer por mim, pelo Davi, por ela, né? Pelo testemunho, que a gente tem que ser um testemunho vivo como cristão. Então assim, quando Jesus fala que negue-se a si mesmo, né? E me siga, né? Toma sua cruz e me siga. É isso. A gente tem que se negar, a gente tem que negar a nós mesmos, né? Então, assim, é muito difícil. Né? A gente negar a nossa razão, né? Tudo que a gente acha que está no direito de fazer para servir a Cristo. Então, é uma renúncia diária. Oferecer outra face, andar mais uma milha, dividir a capa. É difícil, né? É difícil. Então, oferecer outra face para quem te feriu é muito difícil. Eu tinha que oferecer minha outra face ali naquele momento, né? Porque a ferida era muito grande. Mas Deus, ele ia curar. Ele mesmo fere, ele mesmo cura.
Então eu decidi perdoar e falei, tá bom, Senhor, me capacita porque eu não consigo de jeito nenhum. Então aí num dia o Senhor falou comigo, chegou a hora. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer um negócio, né? Eu vou fazer um negócio aqui com o Senhor. Se for da tua vontade que eu perdoe ela, eu vou chegar no consultório dela, que era na parte de cima, né? Tinha uma porta embaixo, lá no centro. Eu falei assim, eu vou com o Davi, né? E na hora que eu chegar lá, não vai ter ninguém, porque o consultório sempre estava cheio, sempre estava lotado de mulheres grávidas, né? E eu falei, não vai ter ninguém. E eu vou chegar lá, vou falar com ela, vou falar, eu te perdoo e vou embora. E nunca mais quero ver ela na minha vida e pronto. Acabou o assunto. Mas aí eu fui com o Davi. E falei isso com Deus, não vai ter ninguém lá, e eu vou falar com ela e vou embora. E aí, gente, eu fui passando muito mal no caminho. Eu com o Davi, eu muito nervosa, eu falei, eu não vou dar conta. Eu não tinha força nas pernas. Porque quando eu pensava nela e tudo que ela fez comigo, eu falava, gente, eu tenho muita raiva dessa mulher. Se eu pensasse em sair na rua e ver ela, eu tinha crise de pânico. Então eu falava, nossa, eu não posso encontrar com ela nunca mais na minha vida. Então eu ficava apavorada. Você tava indo até ela. E eu Deus tava te provou tanto que você tava indo até ela. E eu tava indo até ela, como minhas pernas não tinham forças. Eu tava indo assim pela fé e porque eu queria fazer a vontade de Deus e eu queria obedecer a Deus. Porque eu sabia que mesmo tudo que aconteceu comigo, Deus estava no controle. Isaac estava com ele, o Davi, mesmo com todas as sequelas, o Senhor estava cuidando dele, cuidando de mim, cuidando da minha família. Então, tudo Deus tem um propósito, mesmo que as coisas não sejam do jeito que a gente quer. Eu não planejei, não sonhei com isso, mas foi a vontade de Deus. Então, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, eu tinha que confiar, né? E aí, eu fui, chegando lá, tava fechado. Aí, eu falei, glória a Deus, é tudo coisa da minha cabeça. Não era pra eu estar aqui. Então, assim, não era nada daquilo que o senhor me falou. Vai ser um outro momento. Não era a hora. E no que eu falei isso, ela abriu a porta. Meu Deus. Ela abriu a porta, eu dei de cara com ela, ela deu de cara comigo. Aí, eu pensei em fugir. Não deu tempo. Eu acho que ela pensou em fugir também, mas não deu. E ali a gente ficou naquela situação, face a face ali, né? E eu com o Davi no colo. E aí eu falei pra ela, preciso falar com você. Assim, de uma maneira bem fria, né? Mas eu tava ali, né? Agora eu tinha que enfrentar o negócio. E aí ela subiu a escada e não tinha ninguém mesmo. Não tinha ninguém no consultório, só tava a secretária dela. E a secretária olhou assim, meio assustada. Aí ela olhou pra secretária, tipo assim, tá tudo bem. Porque foi muito reboliço naquela época. Eles foram atrás dela. Foi uma coisa assim, né? Confusão. Não sai em detalhes, uma confusão, investigação. Ela tinha que participar desse comitê, ela não participou. Então, foi muita coisa assim, né? Teve a denúncia no CRM, então... E aí, a secretária tava assustada e ela também, assim, ela falou, tá tudo bem. Aí, entrei na sala dela, sentei e falei, gente, eu não vou enrolar. Com o Davi no colo, né? O Davi já tinha 1 ano e meio, então, assim, ele não andava, ele não falava, já tinha uma microcefalia por conta da paralisia cerebral, ele tem uma microcefalia secundária, então, ela viu que ele tava com sequelas, ela sabia também que ele tinha sequelas, né? E sequelas graves. Aí eu disse pra ela, falei assim, olha, eu vim aqui pra falar que eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você me fez, né? Falei, você tirou a vida de um filho meu, que eu não vou ver mais. Você tirou o direito do Davi de estudar, de ir pra escola, de jogar bola, de, né, dele casando um dia. Direito do Davi de ser uma criança normal. Mas eu te perdoo mesmo assim, porque você não tá no controle da minha vida. Quem tá no controle da minha vida é Deus. Então, ele sabe todas as coisas. É ele que dá a vida, é ele que tira a vida. Eu falei pra ela, você teve seu erro, né? Mas quem sou eu pra te julgar? Né? Eu falei, não tá no meu poder te julgar, a tua vida tá nas mãos de Deus também. Então, eu te perdoo pelo teu erro. Eu falei pra ela, aí eu pedi perdão também. Eu falei, eu te peço perdão, porque eu te desejei mal, eu tive raiva de você, eu tive ódio, eu te amaldiçoei. Mas quanto mãe, eu não desejo nunca que você passe o que eu tô passando. Nunca. E aí ela começou a chorar e ela falou assim, olha, desde que o Davi nasceu, eu não consigo dormir. Porque eu fico pensando o que eu poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse, né? Ela falou assim, eu errei tentando acertar. Então ali, eu falei mais coisas com ela, né, a respeito de Deus. E aí, na hora que eu falei tudo que eu tinha que falar e falei, eu te perdoo, parece que saiu assim um peso, uns 100 quilos das minhas costas.
eu me senti mais leve, eu me senti Liberou o perdão, bem, eu me senti alegre, porque fazia tempo que eu não tinha alegria plena, né? Eu vivia em função de tudo que tinha acontecido comigo. Eu ficava muito triste, né? Ficava Aquela remoendo, depressão, né? ficava remoendo. E aí eu pedi pra dar um abraço nela, pra selar mesmo esse Aham. perdão, né? E aí eu abracei ela, ela chorou, eu chorei muito também. E aí eu senti até um certo amor por ela. Olha só, o que é difícil, né? Você sentir um amor por uma pessoa que te fez tão mal. Porque, né, ela causou uma sequela grande na minha vida, né? Então, eu me senti bem com aquilo. Falei, poxa, fazer a vontade de Deus é sempre o melhor, né? E eu fui embora ali, tranquila. Eu fui embora em paz. Aí eu me senti pronta para continuar a minha vida, assim, e cuidar do Davi. Eu falei, daqui pra frente, agora, eu tô pronta para cuidar do Davi, na demanda dele, no que ele precisa, para cuidar da minha família, para ter minha vida de volta. Eu não tô mais presa a ela, porque como diz, né, muita gente fala, né, que a mágoa é como se fosse um veneno que você toma esperando o outro morrer. E realmente é isso. A gente, né, quem fica destruído, quem fica acabado é quem tem mágoa, quem tem ressentimento. Por pior que seja o que a pessoa fez pra você, perdoar é sempre o melhor caminho. Então, escolher fazer a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Aí sim eu consegui seguir minha vida livre e não tenho nada, nenhum resquício de mágoa. Até hoje, nada, nada, nada. Eu tenho compaixão pela vida dela porque ela não é menos merecedora da graça do que eu, da misericórdia. Porque todo mundo erra na vida, né? Foi um erro grave? Foi um erro muito grave. Foi uma negligência médica muito grave, né? Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Jesus veio para salvar todos, né? Todo o que estava perdido, né? O que está perdido. Então, assim, é essa mensagem da cruz. Nossa, Aline, que história, né? Eu não sabia da história do Davi, fiquei impactada e como mãe, né, pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo, se colocar nesse lugar como mãe, a gente seria capaz de liberar esse perdão que você liberou? É muito difícil, né? Eu me imagino no seu lugar e eu não sei se eu seria tão, tão forte para liberar um perdão desse, né? Uma coisa que te marcou tanto. Deixa pra gente, Aline, uma mensagem, né, sobre perdão. O que você gostaria de deixar para o pessoal que está ouvindo a gente? Uma mensagem sobre o perdão. Às vezes é difícil perdoar a pessoa que nos feriu, independente da gravidade, né? No meu caso, foi a negligência, né, que me fez perder um filho e deixou o meu outro filho com sequelas. Pode ser um abuso, pode ser uma decepção, uma traição, um abandono. São tantas situações que acontecem na nossa vida que nos causam dores, que nos causam mágoas, causam feridas na nossa alma, né? Feridas às vezes muito profundas. Mas a melhor escolha sempre é perdoar. Sempre. É o melhor caminho. É o que o Senhor nos manda fazer, né? Na oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, Jesus nos perdoa, Jesus nos perdoou, né? E então eu acho que é a melhor escolha é perdoar. É o melhor caminho mesmo. Por mais difícil que Por seja, mais né, difícil Aline? que seja, Liberar o perdão. Meu isso nos torna Deus. livres. A gente chega a ser emocionante, né? A gente como pai, como os pais, né? A gente tem a nossa pequena também. A gente acaba se colocando nesse lugar. Será que eu seria capaz mesmo, né? Pessoal de casa, né? Olha só que mensagem forte, né? A gente já comentou daquele filme A Cabana, né? Sim. Você falou que depois, né? Chegou a assistir Eu depois liberei esse... o perdão e depois, eu acho que de pouco tempo, que aí lançou esse filme, eu até fui assistir no cinema, né? Então aquilo É, mexeu muito comigo, porque é uma mensagem, assim, é verdadeira, né? Do perdão. O sim, perdão, ele tem muito poder. Então, com assim, o poder de certeza. te libertar, de te fazer livre, de seguir com a sua vida, de deixar as feridas para trás, serem cicatrizadas, deixar tudo que passou de ruim, deixar para trás. Viver uma vida nova em Exatamente. Cristo, né? E assim, às vezes a Exatamente. gente não consegue, por nós mesmos a gente não consegue, né? É muito difícil perdoar, é um desafio. Mas é Deus que nos capacita. Então, assim, nesse momento a pessoa tem que orar, falar: Senhor, me capacita a perdoar, me ajuda, eu não consigo sozinho. E o Senhor ajuda, e Ele capacita. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. O Amém. Espírito Santo, ele nos capacita a fazer todas as coisas, né?
E assim, parabéns, né, pela mulher, né, Larissa, que Nossa. você é, pela força, pela sabedoria, né? Parabéns pelo maridão também. Eu falei aqui nos bastidores na conversa, Sim, mas sim. acredito que do mesmo jeito que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, atrás de uma grande mulher Sim, também tem um grande sim. homem. Então, assim, eu falo que não existe protagonista nesse momento, né? Uhum. Porque vocês dois são protagonistas, que são carne, né? Uma só carne, Uma né? só Como diz na carne. Bíblia, né? E a gente passou todas essas lutas juntos, né? O que Muito. foi difícil pra mim foi difícil pra eles. Então a Exatamente. gente tava nesse barco junto, né? Então é assim, né? O Então, casal ele tem que um ajudar o é outro, isso aí. né? Então isso nos fortalece também. Exatamente. Manda então agora um recado lá pro Cadu que vai assistir, para as meninas que vai assistir você no YouTube. Eu amo vocês, vocês assim são o bem mais precioso que o Senhor me deu. Eu não imagino a minha vida sem meu marido, que é um homem valoroso, que está junto comigo sempre, que me ajuda, que cuida de mim, que segura na minha mão, não solta nunca. Ele é meu protetor, meu ajudador, né? É um homem que caminha do meu lado nos momentos difíceis, tá? Celebra comigo nos momentos bons. Minhas filhas que são maravilhosas, que me ajudam em tudo com o Davi, que alegram os meus dias, que são minhas amigas, que caminham comigo também nos momentos bons, nos momentos ruins, estão sempre também me dando uma palavra de consolo, de conforto. Pela vida do Davi, que é um tesouro na nossa vida, é um menino precioso, um menino maravilhoso. Eu não imagino a minha vida sem ele. Ele é o bem mais precioso que a nossa casa tem hoje. Então, assim, nós somos uma família muito abençoada. E tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus faz na nossa vida é maravilhoso. E eu amo muito vocês do fundo do meu coração. Vocês são tudo na minha vida. O que me mantém de pé, eu tô aqui hoje, viva, é por causa de vocês. Né? Ufa, Ai, hein? que Ai, meu linda. Deus do céu. Agora, gente, a Larissa vai fazer uma declaração assim pra Ai. mim. Tira o foco, gente. Matheus, corta! Corta. Ufa, nossa, gente, Ai, desculpa a brincadeira pra descontrair, porque assim, a gente realmente foi uma pedrada, né? foi. E foi uma história assim linda. Bom, pessoal, esse é só o episódio 1, né, Larissa? Tem continuação, hein, pessoal? É claro, tem que ter, né? Então, pessoal, só rolar aqui pra baixo aqui no nosso canal no YouTube, você já vai encontrar a parte 2 desse belo testemunho, né, Larissa? E tá especial a parte 2. Meu Deus, hein? Tô até tremendo aqui. Então é isso, pessoal. Se liga aí na parte 2.